símbolo de Cristóforo associado. Os vetores que forem solução dessa equação são chamados vetores de Killing e eles definem as chamadas isometrias da métrica. Eles deixam a métrica invariante naquele sentido, né? Eles são geradores de transformações infinitesimais, mas eles definem direções, como são vetores, né? Eles definem direções ao longo das quais eu posso me mover sem mudar a forma funcional da métrica. Eu vou fazer translações, né, infinitesimais, né? Estou fazendo translações dessa forma aqui. Delta xi igual a epsilon si, estou fazendo translações infinitesimais. E essas transformações infinitesimais, elas correspondem a transformações gerais de coordenadas com essa característica aqui. A métrica não muda em função. Então elas definem as chamadas isometrias. Essas isometrias são direções ao longo das quais, né, eu me movo. Nós já tínhamos estudado, né, no curso precedente, né, que quando a gente fala de vetores, né, vamos ver, se eu estiver falando, por exemplo, só estou falando de um vetor, esse vetor aqui, está de uma forma, né, quando a gente tem um vetor de uma forma contravariante, a gente sabe que a base de vetores eu posso usar como vetoriais de vetores as derivadas, né, em relação às coordenadas. Então, isso aqui, né, eu estou expandindo o meu vetor, a gente usa como base, né, na geometria diferencial aqui, né, nessas variedades, a gente usa como base no espaço, no chamado espaço de cotangente, a outra a gente usa como bases diferenciais, que são as bases das formas, e no espaço tangente a gente usa como base, né, as derivadas em relação às coordenadas. Então, eu posso, se eu pegar o comutador, né, então vamos apagar isso um pouquinho. Então, antes de fazer isso, eu vou pensar o seguinte: eu tenho direções ao longo das quais eu posso me mover sem fazer mudança da métrica. Então, esses vetores, então, vamos supor que exista um certo número de vetores de Killing linearmente independentes. Pode ser que não existam vetores de Killing. Pode ser que, de repente, o número de vetores de Killing seja zero. É vetor de Killing. Né? Vamos pegar um exemplo trivial para a gente ver. Suponho que eu vou pegar, só para a gente ter uma ideia, vamos pegar o espaço de Minkowski. Qual é a métrica? Só para a gente fazer um exemplo dessa equação de Killing, no caso bem simples, sem espaço de Suponho que eu esteja no espaço de Minkowski. No espaço de Minkowski, a métrica é o R no Mi. Então, é claro, eu tenho conexão. Conexão de Cristóforo é zero. Se eu quiser fazer transformações que deixem a métrica invariante, então a minha equação de Killing, né, ela seria dmi si mais dmi si. Então, no espaço de Minkowski, a equação de Killing assume essa forma aí: dmi si mais dmi si igual a zero. Qual é a solução dessa equação? Essa equação está me dizendo que, claramente, esse vetor xi, se isso aí é igual a zero, né? Esse vetor xi, se ele for constante, se eu pegar vetores constantes são solução dessa equação. Então, se eu pegar xi igual a uma constante xi, a solução. Então, esses vetores de Killing são o quê? São as translações. Então, se eu fizer translações no espaço de Minkowski, eu não mudo a métrica. Então, uma das soluções no espaço de Minkowski, a primeira solução não trivial a equação de Killing tem solução não trivial no espaço de Minkowski. A primeira solução não trivial é o vetor ser constante. Então, isso, mas se eu faço vetor constante, isso significa que a relação x' é x' mais epsilon semi. Então, se eu fizer translações infinitesimais, eu não mudo a métrica no espaço de Minkowski. Outra solução que eu poderia pegar aqui, se eu pegar esse semi igual a um ômega mi kappa x kappa. Pegar soluções que sejam lineares em x.
eu pegar objetos dessa forma, dmi do xi vai produzir ômega mini. E o dmi do xi, eu vou pegar o dmi disso aqui, eu vou produzir ômega, quer dizer, aqui, vou pegar o dmi, então o cabo vai ficar ômega mini, é esse aqui. E quando eu pegar o dmi desse xi, aqui vai ficar ômega mini. Porque na verdade essa equação me dá ômega mini mais ômega mini igual a zero. Então, se eu pegar xi linear em x, mas com esse objeto aqui antissimétrico, esse também é um vetor de Killing, dessa variedade, dessa métrica. E o que são isso? Nós já conhecemos. Isso aí são, quais são as transformações que têm essa característica? X' mi. Como o espaço é curvo, está embaixo, em cima, tanto faz. Eu posso colocar x' mi igual a xi mais ômega mini xi. Isso aqui são as rotações infinitesimais, são as transformações de Lorentz infinitesimais. As transformações de Lorentz infinitesimais são geradas por esse objeto aqui, é um tensor de rank 2, antissimétrico, no espaço de cópia, tem 6 parâmetros independentes. Então, isso aqui é uma transformação de Lorentz infinitesimal, desde que varie a métrica. Então, a gente, dada a métrica, a gente pode tirar os vetores de Killing daquela métrica e analisar quais são as isometrias daquela métrica. Na verdade, o grupo de Poincare são as translações e as transformações de Lorentz. O grupo de Poincare define isometrias da métrica do espaço de unidades. Certo? Bom, os 3 bustos. Esses aqui são os 3 bustos e 3 rotações. Quando eu pegar mi igual a 0, quer dizer 0, 1, 0, 2, 0, i, quer dizer 0, 1, 0, 2, 0, 3, são os 3 bustos. Agora, quando eu pegar 1, 2, 2, 3 e 3, 1, são as 3 rotações de Euler, são os 3 anos de rotação. São os 3 SO3 mais os 3 bustos. Então, os 3 parâmetros de SO3, 3 anos de rotação é 1, 2, eu estou fazendo uma rotação em torno do eixo dos Z's. 2, 3, estou fazendo uma rotação em torno do eixo do X. 3, 1, estou fazendo uma rotação em torno do eixo do Y. 0, 1, boost ao longo de X. 0, 2, boost ao longo de Y. 0, 3, boost ao longo de Z. Certo? Então, as transformações de Poincare, fica claro que, quer dizer, mesmo que eu não soubesse o grupo de Poincare de partida, dada a métrica, eu me pergunto quais são os possíveis isometrias. Resolve a equação de Killing. Se a gente fizer isso para um espaço euclidiano tridimensional, então um espaço euclidiano tridimensional é uma coisa, dx j mais 2j vai sair um ômega j igual a menos ômega j, que é o SO3. Então sai tudo automático, certo? Então, as isometrias, elas definem as invariâncias da métrica. Então, como a gente está vendo, as isometrias, elas têm um caráter de grupo. Isso aqui me dá um grupo de rotação, é o grupo de Lorentz. Isso aqui me dá um grupo, é o grupo das translações. Então, em geral, quando você, mesmo no espaço curvo, em geral, as isometrias, quando elas não são triviais, elas formam um grupo. Existe então um chamado grupo de isometria, porque esses vetores de Killing, eles definem direções ao longo das quais eu posso me mover. E as transformações que são as isometrias da métrica são transformações contínuas que assumem a forma de um grupo. Então, em geral, quando a gente tem um conjunto não trivial de vetores de Killing, eles definem um grupo de transformações, quer dizer, que é um grupo de isometria. Um grupo, então, quer dizer, se a equação de Killing, vou colocar assim, se a equação de Killing tem soluções um exercíciozinho, uma tarefinha para quem quiser resolver. Todo mundo quem quiser está na idade de resolver tarefa, não. Mas se vocês quiserem passar para os alunos de vocês no futuro uma tarefinha para eles fazerem, seria resolver a equação de Killing em coordenadas esféricas no espaço tridimensional. E aí, Ricardo, tudo bem? Aí, a gente resolve, vai para coordenadas, porque supõe que você está no esférico, escreve a equação de Killing em coordenadas esféricas e resolve o problema. Tá certo? É só um exercíciozinho assim, bobo para o cara treinar a resolver a equação de Killing. É só isso. Mas a gente entendeu já como funciona. A equação de Killing é resolver cada equação e a gente tira
o conjunto de transformações que deixa a métrica invariante. Então, se a equação de Killing tem soluções não triviais, então a gente tem que significa que existe um conjunto de, vamos dizer assim, N vetores de Killing linearmente independentes. Suponhamos que esse conjunto de vetores de Killing seja A, que vai de 1 até N. Tenha N vetores de Killing linearmente independentes. Então, ao escrever uma isometria, eu posso escrever dessa forma. Vou colocar aqui parâmetros infinitesimais epsilon A. E aqui eu posso colocar os vetores de Killing sim A. Então, o que eu estou fazendo aqui, já estou expandindo na base de vetores de Killing. Estou pegando a combinação linear mais geral possível dos vetores de Killing. Então, os vetores de Killing têm um índicezinho, né, que designa, né, de qual vetor de Killing eu estou fazendo. Se eu tenho um conjunto não trivial de vetores de Killing, signaria, no caso do espaço do Minkowski, por exemplo, quando a gente tirou essa solução, Σ igual a Cmi, significa que eu tenho 4 vetores de Killing, né? Depois que eu peguei essa solução Cmi igual a ômega mi xi, então também posso pegar tanto quanto escolho os mi's aqui. Então eu tenho um conjunto independente de vetores de Killing, nesse caso aqui. Então, no caso do espaço de Minkowski, o vetor de Killing geral, eu poderia pensar assim, o vetor de Killing geral poderia ser algo do tipo Cmi mais ômega mi xi. Então, essa aqui é a solução da equação de Killing, né? Com ômega mi antissimétrico. Então, isso aqui seria a solução geral. Tem 4 parâmetros aqui, 6 parâmetros aqui, então eu tenho um grupo de 10 parâmetros, certo? Beleza, então tá lá. Aí agora, claro, se eu colocar isso aqui, essa equação vai valer para cada epsilon A. Então, assim, cada um deles é um vetor de Killing. Então eu tenho isso aqui, nabla mi, se A componente mi, mais nabla mi, se A componente mi, igual a zero. Então é uma equação de Killing, claro, válida para cada vetor de Killing. Então, isso aqui é o chamado. Agora, esses vetores eles vão formar um grupo. Em que sentido? Que é o chamado grupo de isometria da métrica. E uma álgebra de Lie associada a eles. Por exemplo, se eu pegar uma N-esfera, a gente vai ver, se a gente pega uma N-esfera ela é SON mais 1 sobre SON. Então, o SON é o grupo de isometria da métrica. Por esses espaços de cociente, o grupo de isometria geralmente é o espaço de 5, o espaço do numerador. Então vamos lá, vamos só fazer esse exercíciozinho. Vou fazer para sentar aqui e mostrar o seguinte: se a gente agora pega esses vetores de Killing, se A, mi, dmi, estou fazendo uma expansão na base de coordenadas. Então isso aqui me define um vetor de Killing, se A. Estou pegando meu vetor Killing, um certo vetor, digamos, tenha N vetores independentes, estou pegando o vetor 1 e estou expandindo o vetor 1 na base coordenada. É a base de vetores, né? É a base dual da base de formas. Né? Então, se eu pegar esse comutador, se A com se D, estaria fazendo isso aqui. Comutador de se A mi, dmi, se D, mi, dmi. Então, quando a gente faz esse computador aqui, eu vou produzir si, mi. E essa derivada vai atuar aqui. dmi, si, mi, d,
DI mais si mi, tá? Si mi DI DI, certo? Agora vamos pegar o anticomutador, como o índice mi, o índice mi e o índice mi são mudos, eu posso trocar. Eu vou pegar esse, o segundo termo que eu preciso fazer, é só trocar A com B. Então eu vou ter menos si mi D, DI, si mi A, e menos si mi D, si mi A, DI. É só trocar A com B. Então, esse termo aqui, como esses dois índices são mudos, né? Quer dizer, eu posso trocar mi com mi aqui. Então, isso aqui fica si mi D, esse aqui fica si a mi, d mi, d mi. Mas d mi, d mi igual a d mi, d mi. Então, esse termo aqui, de qualquer maneira, se cancela. Então, a parte não trivial desse comutador vai ser essa parte aqui. Eu posso chamar aqui a graduação. Então, quando a gente faz esse comutador, que a gente ganha é isso aqui. Então, si mi, si a, si a mi, DI, si DI, menos si mi D, si mi A, DI. Mas isso aqui, então, eu estou expandindo na base coordenada. Então, esse objeto que está do lado direito, ele seria um F, A, B, F, A, B, C. Aqui eu vou ter um vetor aqui, C. Vamos ver, aqui mi C, D mi, não C. Então, de ver que a gente tem uma estrutura de álgebra de Lie. É esses objetos aqui, né? Posso pegar a né? Esses objetos aqui, né? Posso coletar esses objetos aqui sob a forma de uma constante de estrutura. Certo? Então, existe uma álgebra de Lie associada aos vetores de Lie. Quer dizer, os vetores de Lie, eles fazem o papel de geradores de uma álgebra de Lie. Essa álgebra de Lie é a álgebra de Lie do chamado grupo de isometria da variedade. Então, se a variedade tem vetores de Lie não triviais, ela vai ter um grupo de simetria associado a essa transformação. Não estou entendendo, podia explicar. Como é que se obteve o FAPC? É o seguinte, isso aqui é uma base coordenada. Isso aqui é o vetor de base. Então, esse objeto aqui, se você olhar bem para esse objeto, ele tem um índice mi livre. Esse objeto que está aqui, vou colocar assim, tem um índice mi livre. Ele vai contrair com esse mi. E aqui tem dois índices AB. Então, simplesmente eu estou dizendo, tá certo? São dois índices AB livres. Os índices AB são livres e o índice mi é livre. Do lado direito tem essa estrutura. Então, eu estou dizendo simplesmente que esse objeto aqui, ele pode ser escrito dessa forma. Ele pode ser pensado como sendo um FAB, C e vetores C, C, Mi. E aí, isso aqui, C, Mi, D, Mi, quando isso aqui se junta, isso aqui forma um vetor. Isso aqui é a base, esse vetor de ter o vetor C expressa uma base. Então, a gente está dizendo que o lado direito, ele tem a estrutura de uma álgebra de Lie nesse sentido. Né? Isso aqui é F, A, B, C, C. Então, essa é a álgebra de Lie associada ao grupo de Lie, que é o chamado grupo de
Professor, agora eu não entendi porque o senhor indexou mais um índice lá no vetor de Killing. É o seguinte, porque existe esse índice aqui, é o índice de sabor. São os diferentes vetores de Killing. Eu tenho N vetores de Killing, então eu estou rotulando o vetor de Killing um vetor. Eu tenho N vetores de Killing independentes. No caso da Minkowski, você teste. No caso de Minkowski, eu tenho, cada espaço de Minkowski tem 4 dimensões. Tem 4 vetores independentes. 10 simetria, 10 parâmetros de simetria. Então, o meu vetor de Killing é o Mini. Ele é semi mais ômega, mini, xi. Então, o índice é mi. 4 vetores independentes. Eu posso fazer translação ao longo de t, ao longo de x, ao longo de y, ao longo de c. Quer dizer, o que define aqui, ó, é esse índice mi. Porque, sabe, eu posso ter 10 vetores independentes no espaço de 4 dimensões. O máximo de vetores que eu posso ter independentes em 4 dimensões. Então, está entendendo? Entendeu essa calculação? Então, eu tenho N vetores de Killing independentes. Então, aquele vetor que antes eu estava chamando de Psi, na verdade, ele é para ser pensado como sendo uma combinação linear com vetores de Killing. Eu estou chamando, então, vetor de Killing 1, vetor de Killing 2, vetor de Killing 3, vetor de Killing 4. Claro, vetor de Killing 1, componente Mi. Vetor de Killing 2, componente Mi. 0, 1, 2, 3. Vetor de Killing 3, componente 0, 1, 2, 3. Vetor de Killing 4, componente 0, 1, 2, 3. Cada vetor de Killing tem as suas componentes. Claro, atenção? Por exemplo, nos chamados espaços quocientes, você quer falar alguma coisa, vai? Isso aqui não era o trabalho, né? Quando a gente tem espaços dessa categoria, por exemplo, espaço G sobre H, né? Isso aqui, em geral, não são grupos. Eu pego um grupo e pego um subgrupo desse grupo. Se esse subgrupo não for invariante, se esse subgrupo aqui for um subgrupo invariante de G, esse objeto aqui também define um grupo. Mas quando o subgrupo simplesmente é um subgrupo, mas não é invariante, esse objeto aqui não define um grupo, mas define o chamado espaço quociente ou espaço homogêneo. Quociente ou homogêneo. Por exemplo, é o caso de uma N-esfera. Se eu pegar uma esfera n-dimensional, eu penso nessa esfera como sendo SON mais 1 sobre SON. Sabe que SON mais 1 tem N mais 1 vezes N sobre 2 parâmetros dependentes. E SON tem N menos 1 sobre 2. Então, se eu subtraio esse número de parâmetros daqui, eu tenho N2, menos N2 sobre 2, menos N2 sobre 2 dá 0. Mais N, mais 2N não dá. Então, esse objeto aqui, essa diferença é N-dimensional, que é a dimensão da esfera. Então, a esfera, ela pode ser pensada como um quociente de dois grupos, né? O SON mais 1 e o subgrupo SON, que não é um subgrupo invariante dele. No caso desse objeto, sempre que eu tiver um espaço quociente, o grupo de isometria é o grupo daqui de cima. Então, se eu pegar uma N-esfera e fizer transformações de SON mais 1, eu deixo a métrica invariante. E todo mundo sabe que isso é verdade, tá? Pela nossa própria definição do que é o SON mais 1. Se eu pegar uma N-esfera, significa que eu tenho essa equação aqui no espaço N mais 1 dimensional. Quando eu pego uma N-esfera unitária, uma N-esfera unitária é essa hipersuperfície aqui. Eu tenho N mais 1 coordenadas com esse vínculo, isso aqui me define uma N-esfera. Então, essa equação aqui fica invariante sobre transformações de SON mais 1. Transformações de SON mais 1 deixa invariante a métrica da N-esfera. Então, o quociente, né, quer dizer, quando eu tenho um subgrupo, assim, para você pegar um espaço do tipo CTN, né? Essas variedades projetivas complexas, CTN. Esse CTN, ele é um SUN mais 1 sobre SUN cross 1. Então, essa variedade aqui é uma variedade, vamos ver qual é a dimensão dela. SUN mais 1, qual é o número de dimensões do grupo SUN mais 1? SUN tem N2 menos 1. Então, é
é n mais 1 ao quadrado menos 1 dimensões. É a variedade simples. Eu vou ter que descontar a dimensão da variedade de baixo. N2 menos 1 mais 1. Isso aqui é S o N, isso aqui é o 1. Isso aqui cancela, N2 cancela pelo 2, esse 1 cancela com esse menos 1, dá 2N. Então, CPN é uma variedade com dimensão real 2N. Se ela tem dimensão real 2N, é porque ela é uma variedade complexa n-dimensional. Então, a dimensão a gente acerta desse modo. Agora, isso aqui vai deixar invariante esse objeto aqui. Porque o que é o CPN mais 1? CPN mais 1 é como se fosse esfera complexa. É esse objeto aqui, é módulo de Z1 ao quadrado, mais módulo de Zn ao quadrado, mais módulo de Zn mais 1 ao quadrado, igual a 1. Isso aqui é uma variedade, é tipo uma n-esfera complexa, CPN mais 1. Que transformações deixa esse objeto invariante? Transformações de S1 mais 1. Tá? Então, sempre que eu tiver um espaço quociente, esse grupo aqui de cima é o grupo de isometria. Então, automático, não precisa nem fazer o cálculo. Eu já sei que G sobre H, o grupo de invariância da métrica é o G. Por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. A gente pega, por exemplo, SO24. Foi. Então, só para confirmar isso, eu entendi. Então, a gente pode dizer que o SON mais 1 é o grupo de isometria da N, isso, exatamente. E o SN mais 1 é o grupo de isometria do CPN. Tá certo? Por isso, eu pegar essa variedade aqui. Isso aqui é um espaço diante de Sitter 5-dimensional. Então, isso aqui é o ADS 5. Isso aqui é o SO4, isso aqui é o SO2. Então, o grupo de invariância, o grupo de isometria do ADS 5 é o SO24. Não à toa, SO24 é o grupo conforme de 4 dimensões. Né? Quando eu tenho um espaço dos incógnitos, SO3, eu parto de Lorentz para Poincaré. De Poincaré em duas dilatações. De dilatações em duas transformações conforme. O grupo conforme do espaço dos incógnitos é o SO24. Então, esse grupo aqui é conforme para 4 dimensões. Mas esse grupo aqui, na verdade, é um grupo de antideciter de 5 dimensões. Então, o que é antideciter em 5 dimensões é conforme em 4 dimensões. Daí vem essa analogia, essa equivalência ADS 5, né? ADS CF3. O que é antideciter num espaço de 4 dimensões é conforme, quer dizer, o que é antideciter num espaço de 5 dimensões é conforme um espaço de 4 dimensões. Então, eu tenho 5 dimensões e a borda desse espaço 5-dimensional é uma variedade quadridimensional. Então, o que é conforme nessa variedade quadridimensional é o grupo de isometria do antideciter. O antideciter é 5-dimensional e a isometria, eu estou falando de variância da métrica. Então, vamos dizer, isso aqui está me dizendo, isso aqui tem um caráter de gravitação. E isso aqui é um grupo conforme, tem caráter de Young-Mills. Então, o que é gravitação em 5 dimensões pode estar ligado ao que é Young-Mills em 4 dimensões. Então, essa combinação de grupos, né, de simetrias, pode ter esses desdobramentos interessantes. Então, por exemplo, esse grupo aqui é o grupo de isometria dessa variedade aqui. Que variedade é essa? SO24, 4, 2, 6, 5, por 2, tem 15 dimensões. SO4 tem 6, SO2 tem 1. Então 6, 1, 7, 15 menos 7, 8. Então isso aqui é uma variedade de dimensão 8. Então tem um espaço 8-dimensional, que é o quociente entre esse grupo aqui, né, que é o grupo de antissimetria, que é o grupo de isometria do ADS5. Isso aqui não é o ADS5. Isso aqui é o grupo de isometria do ADS5. Claro, ADS5 é o espaço de antideciter 5-dimensional. Então, o grupo de ADS5 é 5-dimensional. Mas a métrica do ADS5 ela é invariante sobre transformações de SO24. Então, isso aqui é um grupo de 15 parâmetros, que é também um grupo conforme de 4 dimensões. Então, quando eu tenho essa variedade 8-dimensional, ela, na verdade, tem a mesma isometria, o grupo de isometria dela também é o grupo de isometria do ADS5.
Vou parar por aqui. Então, na próxima aula, já que a gente fez uma boa revisão do que são as isometrias, na próxima aula, nós vamos fazer exatamente isso para o modelo sigma não linear. Nós vamos pegar as isometrias. Quem são as coordenadas do modelo sigma não linear? Os filhinhos aí, os fios. Então, em vez de fazer uma transformação nas coordenadas do espaço-tempo, eu vou fazer uma transformação nas coordenadas da variedade do modelo sigma. E aí, o meu modelo sigma também vai ter os seus vetores de Killing. Então, vou ter aqui vetores de Killing, CA e de φ. Então, nós vamos ver que esse conjunto aqui, que deixa a métrica invariante, quer dizer, as isometrias da métrica, elas vão definir também, quer dizer, essa transformação aqui, que é a isometria da métrica, ela, na verdade, é uma invariância do modelo sigma não linear. Vamos mostrar que a ação do modelo sigma não linear é invariante sobre essas transformações, que são isometrias da métrica. Essas transformações são globais. Se agora eu falar, eu quero fazer essas transformações ficarem locais. Locais não no sentido do fim, mas locais no sentido do espaço-tempo mesmo. Então, quando eu pegar, eu tenho um grupo de isometria global. Quando eu fizer esse grupo de isometria global ficar local, eu vou fazer essas transformações ficarem locais, eu vou ter que trazer Yang-Mills. Então, eu vou associar campos de Yang-Mills ao grupo de isometria. Então, eu vou estar trazendo uma outra categoria de campos de Yang-Mills para o modelo sigma. Não são aqueles campos de Yang-Mills que ficam guardadinhos lá na conexão, não é aquela brincadeira. É um campo de Yang-Mills externo. Eu vou fazer o gauge das isometrias, e ao fazer o gauge das isometrias, porque as isometrias elas nascem como simetrias globais. Aí eu falo, e se essas simetrias passarem a ser locais? O campo φ depende de x, mas o parâmetro A não, ele é constante. Mas se o parâmetro das transformações também passar a depender de x, eu vou ter isometrias locais. Para resolver o problema, a gente já sabe, quando eu tenho um grupo de isometria, um grupo global, e eu faço o parâmetro do ficar local, eu tenho que introduzir cálculo de Yang-Mills. E aí a gente vai ter que acoplar campos de Yang-Mills ao modelo sigma não linear. Então eu vou trazer uma categoria de campos de Yang-Mills de fora. Eles não vão ser campos de Yang-Mills que nem esses que dependem de φ. Você lembra que o campo de Yang-Mills que estava presente aqui era aquele campo do tipo gama I, J, kappa, Bmi, J. A gente dizia que isso aqui para nós era um Bmi e kappa. Eram campos de Yang-Mills valoráveis na álgebra, no espaço tangente, mas eram campos de Yang-Mills internos ao modelo sigma, que são função de φ. Aqui não, são campos de Yang-Mills. Eu vou trazer campos de Yang-Mills via isometria. Então eu vou trazer campos de Yang-Mills dentro de AMI de X. E com o índice A associado ao grupo de isometria. Então no caso da N esfera, esse índice aqui é de SON mais 1. No caso do CTN, esse índice aqui é de SON mais 1. No caso daquele espaço 8-dimensional aqui, esse índice aqui é um índice de SO2. Então eu vou trazer agora campos de Yang-Mills associados ao grupo de isometria e eu vou fazer o gauge, então vou introduzir campos de Yang-Mills em associação com o grupo de isometria. O grupo de modelo sigma. Então esse vai ser o plano da próxima aula. A gente faz as isometrias locais, faz o gauge dos modelos sigma, já falamos dos acoplamentos com Fermi. Isso aí eu acho que isso vai ser parte da aula. Eu acho que a gente agora, se quiser, a conexão com o Yang-Mills está sendo feita aqui, é isso. E aí vai introduzir o termo diverso mínimo. Na próxima aula, para a gente poder começar a fazer como o modelo sigma pode receber a torção. Então, vou deixar, se alguém puder copiar aqui a agendinha da aula 4, vamos falar isometrias globais, gauge das isometrias, e vamos falar aqui do termo diverso mínimo e torção. Não vai ser locais? As isometrias globais, depois vamos fazer o gauge, elas vão passar a ser locais, isso mesmo, globais passam a ser locais, e depois a gente introduz verso mínimo e torção. Então fica essa gente no próximo. Vamos dar um dentinho agora, né?